Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais um vídeo com a permissão divina. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que novamente aconteceu comigo recentemente. Na verdade aconteceu essa semana, eu estou gravando esse vídeo no dia 10 de agosto de 2017. E ontem veio um ex-aluno meu aqui conversar comigo, perguntando sobre um parcelamento que foi instituído recentemente pelo governo, chamado PERT, Programa Especial de Regularização Tributária. É um parcelamento de dívidas tributárias e não tributárias que as empresas possuam até 30 de 4 de 2017. Então, todas as empresas que possuem dívidas tributárias ou não tributárias até 30 de 4 de 2017 podem incluir essas dívidas no parcelamento. A aula de hoje eu não vou falar sobre o parcelamento em si, que tem algumas regras que estão instituídas pela Instrução Normativa 1711 de 2017 da Receita Federal. Se você colocar no Google, ele diz lá tudo que a empresa precisa para aderir a esse parcelamento. Tem várias opções, a empresa tem que dar 20% do valor consolidado da dívida, ou seja, dar um valor inicial, uma parcela inicial e o restante dividir ainda em 5 vezes. E ele dá diversas formas de opções de parcelar o restante. Então, quanto menos parcelas a empresa aderir, mais descontos esse programa dá nos juros e na multa. É mais ou menos essa a regra. Mas essa não foi a dúvida do meu aluno. Qual foi a dúvida dele? Ele chegou aqui com a medida provisória em mãos, que instituiu esse parcelamento, que é a medida provisória 387/2017, que foi de 30 de maio de 2017, se não me falha a memória, 31 de maio de 2017, medida provisória 783 de 2007, que criou esse parcelamento chamado PERT, Programa Especial de Regularização Tributária. E ele leu toda a medida provisória e demonstrou para mim, no caso, que nenhum artigo dessa medida provisória falava sobre as empresas do Simples Nacional. E ele tinha um cliente que estava no Simples Nacional e que precisava urgentemente aderir a esse parcelamento, porque esse cliente trabalha também com algumas licitações públicas e precisa da certidão negativa de débitos. Então, como ele possuía débitos e para adquirir essa certidão ele tem que ou pagar a dívida ou parcelar a dívida, né, em valores, no caso, menores, se ele não aderisse a esse parcelamento, ele precisava muito aderir ao parcelamento do PERT para poder pagar a dívida na quantidade de parcelas que ele estipulasse perante o governo e, consequentemente, ele pudesse adquirir a sua certidão. Só que, apesar de a medida provisória que criou o parcelamento não ter feito nenhuma menção às empresas do Simples Nacional, então ele afirmava categoricamente de que, bem, se a lei não proíbe, a lei que criou o parcelamento, ela não proíbe, não faz nenhuma menção às empresas do Simples, então é porque não é proibido, então ela também pode aderir a esse parcelamento. E ele me mostrava que a redação do artigo 1º da medida provisória 783, dizia o seguinte: o artigo 1º, fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos desta medida provisória. Aí o parágrafo 1º diz o seguinte: poderão aderir ao PERT pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, inclusive aquelas que se encontram em recuperação judicial. Então, no primeiro momento, analisando o artigo 1º da medida provisória 783, verifica-se que ela fala num contexto amplo de pessoas físicas ou jurídicas que podem aderir aos seus débitos vencidos até 30 de 4 de 2017. Um detalhe importante, esse parcelamento as empresas que desejarem aderir ao parcelamento, elas só têm um prazo final até o final do mês de agosto agora, até 30 de agosto de 2017. Então, nós estamos agora no mês de agosto, então está terminando já o prazo. Então, ele dizia o seguinte: bem, se a medida provisória que instituiu o parcelamento não proibiu, não falou nada com relação às empresas do Simples Nacional, não poderia, depois dessa medida provisória, a Receita Federal
ter criado uma instrução normativa para regulamentar esse parcelamento, dizer como é que ia ser feito esse parcelamento para as empresas, que foi a instrução normativa 1711 de 2017, e no artigo 2º dessa instrução normativa ter proibido expressamente que as empresas que estavam no Simples Nacional pudessem aderir ao PERT e efetuar o parcelamento das suas dívidas. Ele entendia o seguinte: se a medida provisória que criou o parcelamento não proibiu, não poderia uma instrução normativa inferior àquela medida provisória, que veio regulamentar aquela medida provisória, dizer como as empresas poderiam aderir, o que é que elas precisavam trazer de documentos, quem era que poderia aderir, quem é que não poderia aderir, em quantas parcelas iam ser feitos esses parcelamentos ou não, como é que seria o valor dado de entrada. Essa instrução normativa que veio regulamentar essa medida provisória não poderia ir de encontro a essa medida provisória. Se a medida provisória não falou nada com relação às empresas do Simples Nacional, não poderia a Receita Federal, através dessa medida, dessa instrução normativa, no artigo 2º, no parágrafo único do artigo 2º da Instrução Normativa 1711/2017, dizer ao contrário, dizer que as empresas do Simples Nacional não poderiam aderir ao PERT, Programa Especial de Regularização Tributária. Então o questionamento do meu aluno foi justamente esse: o que é que eu devo fazer? Eu fui na Procuradoria da Fazenda Nacional fazer o parcelamento desse meu cliente que está no Simples, e eles não aceitaram, porque informaram que tanto essa instrução normativa 1711 de 2017, como a instrução também da Procuradoria, era no mesmo sentido de que as empresas do Simples Nacional não poderiam aderir ao PERT. Aí ele perguntava: então eu devo entrar com mandato de segurança, dizendo que se a lei não proíbe, ela permite então que a empresa faça essa adesão ao parcelamento? Se a própria medida provisória que institui o parcelamento nada falou sobre a questão das empresas do Simples Nacional, como é que uma instrução normativa que veio regulamentar a medida provisória veio mencionar então a questão do Simples Nacional? Essa instrução normativa não estaria indo de encontro ao que diz a essa medida provisória? Esse era o questionamento do meu aluno. Devo entrar com mandato de segurança, já que ainda a questão não é totalmente garantida, para não existir condenação em honorários advocatícios caso o meu pleito não seja bem sucedido? Eram esses questionamentos que ele veio conversar comigo aqui. E a primeiro momento eu fiquei em dúvida, fiquei concordando até com ele, imaginando que existiam fundamentos nas suas argumentações, eram consistentes. A medida provisória nada dizia com relação às empresas do Simples, então não poderia uma instrução normativa trazer uma informação que não estava lá na medida provisória. Então, a primeiro momento eu concordei com ele, mas eu fiquei de dar uma resposta a posteriori, no dia seguinte. E pesquisei um pouco sobre o assunto e encontrei alguns artigos, algumas publicações, onde eu fiquei totalmente convencido de que a instrução normativa da Receita Federal está totalmente correta em proibir, vetar, no caso, que as empresas do Simples Nacional façam a adesão ao PERT, ao Programa Especial de Regularização Tributária. Por quê? Isso por uma questão muito simples. Primeiro, o Simples Nacional, eu já gravei alguns vídeos aqui falando sobre o Simples Nacional, inclusive explicando como é que se fazem os cálculos das empresas no Simples Nacional, alguns vídeos falando dessa área tributária, da contabilidade em si, dos impostos. Então, eu expliquei que no Simples Nacional você paga todos os impostos em uma única guia chamado DAS, Documento de Arrecadação do Simples. E nessa única guia estão embutidos os impostos federais, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, os impostos federais, os impostos estaduais como o ICMS, estão incluídos também os impostos municipais como o ISS, ou seja, em uma guia só se pagam tanto os impostos federais, como os impostos estaduais, como os impostos municipais. Esse PERT, que foi instituído através da medida provisória 783, ele veio regulamentar o parcelamento
dos impostos federais. Foi a União Federal, através do governo federal, que instituiu esse parcelamento para as empresas. Então não pode a União entrar na área privativa de competência dos estados e do município. Então, por causa disso, por causa de uma própria vedação constitucional do artigo 151, inciso 3º da Constituição, é proibido a União estabelecer isenções e impostos de competência dos estados e dos municípios. Então, a União não pode usurpar a competência que é exclusiva, de acordo com a Constituição, dos estados e municípios. Ela pode oferecer descontos nos juros, na multa dos impostos que são regulamentados por ela, os impostos federais. Ela não pode meter a mão numa coisa que não é dela, como os impostos estaduais e municipais. Ela não pode dizer, você vai pegar os impostos estaduais, se você pagar à vista eu vou lhe dar 90% de desconto nos juros, vou reduzir a multa, vou fazer isso. Ela não pode, ela pode fazer isso nos impostos de competência da União, não nos impostos de competência dos estados e do município. Então, esse é o principal argumento que explica, no caso, por que as empresas do Simples Nacional não tiveram a permissão de aderir ao parcelamento instituído pelo PERT. Eu vou ler aqui para vocês a redação do artigo 151 da Constituição Federal, que diz o seguinte: é vedado à União instituir isenções de tributos de competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. E aqui eu estou explicando. Dessa forma, o governo federal não poderia regulamentar o pagamento de débitos relacionados a impostos de competência exclusiva dos estados e dos municípios, fora da sua competência constitucional, oferecendo a redução dos juros e da multa, estipulando a quantidade de parcelas para o pagamento do débito, o valor dado como entrada, etc. E tem mais uma questão. Esse PERT, esse parcelamento especial, foi criado através de medida provisória e para que as empresas do Simples possam aderir a um parcelamento, esse parcelamento deve ser instituído através de lei complementar, porque também existe essa previsão na Constituição Federal, no artigo 146, inciso 1º, se não me falha a memória, que diz o seguinte: cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária, ou seja, envolvendo impostos, entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Portanto, para que uma empresa do Simples possa aderir a um parcelamento, como houve um parcelamento em 2016 instituído através de lei complementar, tem que ser através de lei complementar. Inclusive, esse é o posicionamento unânime do STJ com relação à matéria. Então ele diz que para que uma empresa que está no Simples possa aderir a um parcelamento, esse parcelamento tem que ser criado por lei complementar e não por lei medida provisória, como foi o caso do PERT. Eu vou ler, para terminar aqui a aula de hoje, um julgamento do STJ que fala exclusivamente isso que eu estou mencionando aqui para vocês, que diz o seguinte: esta corte possui um entendimento consolidado segundo o qual é vedado às empresas optantes pelo Simples Nacional e Federal aderir aos parcelamentos instituídos pelas leis 10.522 de 2002 e 11.941 de 2009, que foram os últimos refis. Portanto, porquanto apenas lei complementar poderia criar parcelamento de débitos que englobam tributos de outros entes da Federação, a teor do disposto no artigo 146 da Constituição da República. Isso aqui foi um julgamento proferido no agravo interno, no RESP 164.0194 do Rio Grande do Sul. Pois bem, pessoal, então, depois desses argumentos, evidentemente que eu entrei em contato com o nosso aluno e expliquei para ele que, olha, não entra com essa ação não, que a chance de você não obter êxito com a sua demanda é muito grande, porque a Instrução Normativa 1711 da Receita Federal está correta quando proíbe que as empresas do Simples Nacional aderissem, no caso, ao PERT,
Primeiro, porque envolve as competências de ambos os entes federativos, a União, o Estado, o município, o Distrito Federal, e o PERT foi um parcelamento exclusivo dos impostos federais. Então a União não poderia mexer em impostos, estipular isenções, redução de juros e multa em impostos de competência de outros entes federativos. Segundo, porque esse parcelamento foi instituído através de medida provisória. E as empresas do Simples Nacional, de acordo com o artigo 146, inciso 1º da Constituição, e de acordo com o julgamento do STJ, a posição unânime sobre a matéria, só pode esse parcelamento que envolva as empresas do Simples Nacional serem criados através de lei complementar. Então, em razão disso, agiu corretamente a Instrução Normativa 1711/2017 da Receita Federal. Bem, pessoal, essas seriam as considerações que eu gostaria de trazer para vocês hoje aqui sobre o PERT, esse parcelamento que foi criado agora no final do mês de maio de 2017 pelo governo e que tem um prazo até o final agora de agosto para as empresas aderirem. Existem já os comentários que até o final do ano, agora de 2017, existiria ainda mais um refis que o governo já está criando. Eu já li nos jornais que o Henrique Meirelles ele já está escrevendo sobre esse novo refis, então existe ainda essa expectativa, até porque muitas empresas não aderiram a esse parcelamento que o governo quis, até porque tem um valor alto de entrada e com essa crise econômica nem todo mundo tem esse valor em caixa para dar de entrada para poder aderir ao parcelamento. Essas seriam as considerações sobre a aula de hoje. Eu gostaria também de lembrá-los que estamos realizando aqui no escritório, em meados de setembro, início de outubro, o 17º curso de Prática Jurídica Tributária, onde eu só trato do dia a dia de um advogado tributarista, falando na primeira aula sobre os impostos. É uma aula só envolvendo contabilidade, sobre os principais impostos, como é que se calcula, como é que alimenta o site da Receita Federal sobre aqueles determinados impostos, como é que uma empresa no lucro real, no lucro presumido, no Simples Nacional. No nosso segundo encontro eu vou falar sobre a questão administrativa, como se faz uma defesa perante o fisco federal, o fisco estadual aqui do nosso estado de Pernambuco, analisando casos práticos. Na terceira aula eu vou comentar sobre a lei da execução fiscal, analisando todos os artigos da lei, trazendo casos práticos, modelo de exceção, modelo de embargos à execução fiscal, modelo de CDA. E por fim nós encerramos o nosso curso falando sobre o mandato de segurança e ação anulatória de débito fiscal, também analisando toda a legislação e casos práticos que envolvem a matéria. Eu agradeço a atenção de vocês, a paciência, espero encontrá-los no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhar os vídeos, deixar as suas perguntas, que desde que sejam relacionadas ao assunto que eu estou tratando naquele vídeo, eu respondo todas as perguntas. Obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.